bom dia. Que bom ter a sua companhia mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Nós vamos começar o programa de hoje de um jeito diferente. Está aqui comigo meu parceiro, o Dr. Fernando Gomes Pinto, Laí Renó. E a gente também está recebendo o Major Ivan Blas, chefe da Assessoria de Comunicação, porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Major, eu queria logo começar esse programa de um jeito diferente, falando muito com quem está ali do outro lado da telinha, sobre um programa que nós fizemos aqui na quinta-feira e que gerou uma repercussão que me surpreendeu e a toda a nossa equipe. Vou colocar toda a situação de novo, para que aí o senhor possa também ver como é que isso, que tipo de repercussão isso gerou entre os policiais. Nós escolhemos a quinta-feira da semana passada para falar sobre ética médica, porque nesse dia estava sendo lançado um filme chamado Sob Pressão, que mostra o trabalho de uma equipe de médicos numa comunidade em que há um confronto permanente entre policiais e traficantes. E neste filme existe uma questão ética que é a chegada de um policial e de um traficante ao mesmo tempo no hospital e quem o médico deve atender primeiro. Certamente, o policial que leva o colega para lá quer que o policial seja atendido primeiro, o médico recebe o traficante em estado mais grave e opta pelo atendimento ao traficante. Nós trouxemos essa pergunta aqui para o palco e estávamos com os atores que faziam o filme. Nós trouxemos também o neurocirurgião Fernando Vasconcelos, não era o doutor Fernando, que estava aqui com a gente, era do Hospital Municipal Souza Aguiar, para falar como é a questão médica, como é que eles enfrentam este dilema. E a imagem lá mostrava que os atores foram direto para o lado do traficante, porque tinham feito laboratório, ou seja, tinham ido aos hospitais e visto que, na verdade, o médico, por questões da profissão deles, não pergunta quem é a pessoa. Acho que faz parte do juramento da formação do médico, né, doutor Fernando? O médico se forma, existe o juramento de Hipócrates e todo um código de ética médica. Isso faz parte. A função do médico é manter a vida. Né? Então, a gente não tem competência, na verdade, para julgar. Quando você está trabalhando e você não trabalha sozinho, você tem uma equipe. A minha formação foi no Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP. Então, a gente nunca está sozinho quando a gente tem aquele aprendizado com os mestres, enfim. E a gente recebe todo tipo de paciente. É lógico que faz parte da anamnese perguntar o que aconteceu, quem é a pessoa, qual a ocupação. Porém, na hora... No caso de inconsciência dos dois, de lutar pela vida, enfim. E a nossa discussão geraria em torno desta questão ética. O que acabou acontecendo e que me surpreendeu muito na repercussão, principalmente em redes sociais, é que é como se o programa tivesse feito uma opção pelo traficante e não pela polícia. O que, assim, jamais nós usaríamos um espaço conquistado e num programa em que a gente diariamente discute informação, diversão, sim, mas principalmente temas relevantes para o país, nós estaríamos ao lado de quem está fora da lei. O programa vai estar sempre aberto para manifestações de pessoas que trabalham pelo bem comum legalmente, de qualquer credo, de qualquer raça, de qualquer orientação sexual, de qualquer profissão, e estaremos sempre ao lado da polícia que trabalha legalmente. Então, por isso, Major, eu queria falar com o senhor, se o senhor acha que esse momento de muita tensão que a gente vive, de muita pressão sobre os policiais, salários atrasados, se tudo isso acabou gerando uma comoção ainda maior em relação a isso e uma falta de compreensão do que, na verdade, estava sendo discutido naquele momento. Bem, Fátima, bom dia a todos. É importante mostrarmos o seguinte, que a matéria, a enquete em si, ela trata de um dilema específico da área médica. Esse tema não é novidade, ele já foi tratado em inúmeras produções do mundo, em séries de TV, filmes, em que a gente observa realmente o gasto de esforço, energia vital, força de trabalho para salvar a vida de alguém que envida esforços contra a sociedade, alguém que abraça de todo o coração uma vida violenta. Isso, de acordo com a ética médica, realmente não há o que se discutir, certo? Como o doutor bem disse. Contudo, quando a gente pega um pano de fundo, em que nós temos aí uma crise ética, moral, política, econômica no Brasil, e que a gente observa ali uma imagem fria, onde há polícia versus traficante, e uma maioria do público-alvo migrando para o lado traficante, remeteu-se a uma escolha que já foi feita há 2000 anos atrás. E que a população escolheu Barrabás. Hoje, é importante que venhamos a esclarecer isso. Nós temos aqui quase 1 milhão de agentes de segurança que se sentiram ofendidos. Lógico, porque no Brasil todo nós temos aí guardas municipais que trabalham com força policial, polícias militares, policiais civis, policiais rodoviários federais e policiais federais
todos esses agentes que estão sob uma violência sistêmica, onde há uma possibilidade de redução salarial, aumento de carga horária de trabalho, recrudescimento da violência, sem contar... Falta de condições de trabalho, né? Sem contar também a figura dos nossos inativos e das nossas viúvas, as nossas pensionistas, que também estão sendo vítimas dessa evolução negativa da crise econômica e da política. Major, toda a minha solidariedade em relação a tudo isso, e não só minha, tenho certeza de todo o público de bem. Só fiz questão de conversar com o senhor sobre isso para que deixasse claro que em nenhum momento, mais uma vez, houve uma escolha pelo tráfico em detrimento do trabalho do policial. Nas redes me perguntavam assim, se fossem os seus filhos que estivessem no hospital, você preferiria que fosse atendido o seu filho, a sua filha ou o policial? Não precisa nem colocar a família. Se estiver, ou o traficante, perdão. Não precisa nem colocar a família. Se estivesse ali um policial e um traficante, eu, Fátima, que no dia nem dei opinião, mas eu, Fátima, iria socorrer o policial, mas eu não sou médica, eu poderia fazer isso. E eu como mãe, obviamente, ou eu como parente ou conhecida, tenho pai militar, certamente escolheria quem está ao lado da lei para ser tratado. Mas a questão médica, assim como um traficante tem direito a um advogado, e nem por isso nós vamos atacar o advogado porque está defendendo o traficante. Nem vamos atacar um médico que, por questões profissionais, optou por tratar quem estava em maior risco de vida. A questão da discussão era essa, e por que aquele dia? Coincidentemente, era o dia de lançamento do filme. Concordo com o senhor, há um momento de muita tensão. O RJTV, que é o jornal local aqui, fez um levantamento que mostrou que morre no Rio de Janeiro policiais em número maior do que morreu qualquer número de soldados americanos em qualquer guerra de que eles tenham participado. Então a gente percebe que há um momento realmente de muita tensão. E logo no sábado ainda teve a queda do helicóptero, com mais 4 mortos, né? A gente ontem... No sábado perdemos 5 policiais. No total 5. No total 5, né? Tivemos um morto ali no Meier, numa ação covarde. De qualquer forma, Fátima, nós não podemos esquecer, realmente, a sua carreira, a participação do programa, que sempre abriu as portas para forças policiais. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, em especial, já trouxe aqui inúmeros policiais de unidades tradicionais e unidades especiais. Porém, e não é favor nosso, não. É assim, o espaço aqui é exatamente para mostrar quem faz a diferença, quem faz um trabalho diferente. Mas nós também estamos sob pressão, como o nome do filme. Exatamente. É um momento de grande pressão. De grande pressão, certamente. Vou até mostrar essas imagens que você falou, tem algumas que a gente trouxe e que para nós também é de muita alegria quando a gente pode, dentro desse universo violento em que a gente vive, mostrar uma policial que amamenta uma criança que foi abandonada pela mãe. E ela tá lá amamentando o bebê de farda e ela veio depois com o filhinho, uma fofa. Quando a gente mostra um policial que se deita no chão para conversar com uma criança atropelada, porque ele também tem filho e sabe da importância que vai ter tranquilizar ali. O trabalho da Polícia Militar do Rio de Janeiro com crianças com câncer, em que foi mostrado aqui no programa. Eles vão, em horário livre, dedicar o tempo deles a atender essas crianças. E inúmeros outros projetos que a gente já foi mostrando aqui. Agora, tenho certeza que a mesma alegria que eu sinto, o senhor sente, porque essa não é a sua realidade, né? O senhor vive realmente um dia a dia de guerra. O senhor e os seus colegas todos vivem um dia a dia de guerra. É importante que saibamos separar as coisas. Hoje a gente tem vivido um mundo em que a velocidade da informação ela é muito grande, em que polêmicas são criadas, mas não podemos perder o pé da realidade e, acima de tudo, não é o ódio que vai transformar a nossa sociedade. Precisamos sim de mudanças, precisamos de mudanças nas legislações nacionais, precisamos de uma mudança de postura por parte da sociedade. Hoje a gente vive um momento em que as polícias do Brasil todo precisam muito da sociedade, mas acima de tudo, a sociedade hoje também precisa muito da polícia. E a gente sempre fala da importância de você acreditar nesse trabalho, né? Desde o Disque Denúncia, que mantém a sua identidade preservada, acreditar que você pode denunciar e que você precisa contar com o lado policial, que é o lado legal, para que possa para que a sua realidade possa ser transformada, porque senão ela não vai ser transformada. Sem essa parceria. A participação popular é fundamental. A sociedade ela é o nosso cliente e nós fazemos parte dela. São nossos familiares. É importante dizer também, Fátima, que mesmo com toda essa pressão, esse regime de trabalho complicado que nós temos vivido hoje, a Polícia Militar ela não parou. Ela tem continuado nas ruas, garantindo a segurança. Sábado agora, nesse evento lamentável que nós tivemos, mais de 8 horas de confronto ininterrupto e intenso. Mais de 20 marginais tentaram atravessar ali a linha amarela e dois homens
2 homens do batalhão de policiamento em vias especiais conseguiram rechaçá-los, impedindo que esses marginais atacassem ali os motoristas, os transeuntes da via. Então, assim, o policial que está trabalhando, mesmo sob todas essas condições negativas, ele faz porque gosta, e quem faz o que gosta está sempre de férias. Agora, Major, me diga uma coisa, e em relação a quem tem uma perda, como vocês tiveram agora várias, como é que faz para colocar essa tropa na rua sem o desejo da vingança? Né? Na verdade, para que haja realmente uma apreensão e uma justiça em relação à prisão de quem cometeu isso, mas como é que é esse trabalho? Existe um apoio psicológico para esse policial? Ele muitas vezes não tem nem tempo de se recuperar de uma perda. O senhor já perdeu, eu sei que o senhor já perdeu um amigo em ação e tem que voltar a trabalhar, né? De fato, essa é uma situação extremamente delicada. Quando você lida com a perda de um companheiro, de um amigo ali de profissão, um camarada que está com você ali no dia a dia, você não tem como ficar, não ficar emocionalmente envolvido com o fato. E quando a gente lida com operações de grande proporção, como essas que aconteceram no sábado, é muito importante que voltemos nossas atenções para a razão de ser de nossa profissão. Nossa missão inicial ali não era caçar criminosos. Nossa missão inicial era restabelecer a ordem naquela região. Permitir que as vias fossem liberadas, que a população da Cidade de Deus não vivesse mais dias infernais de tiroteios, e isso foi atingido. Então, a tropa da Polícia Militar, ela teve uma postura extremamente ética, extremamente profissional, atuando ali em cima do que era o objetivo principal, que era fazer do Rio de Janeiro um lugar pacífico novamente, pelo menos que fosse momentaneamente. A operação continua lá e as investigações em relação à queda do avião também permanecem, continuam, né? Ainda não houve um laudo definitivo. Nós ainda estamos fazendo essa apuração aeronáutica, que está encarregada da apuração da perícia sobre a aeronave. As operações sobre a facção que atua ali na Cidade de Deus, elas têm acontecido. Ontem tivemos uma grande operação no complexo de favelas da Maré, mas é importante sempre falarmos. Não queremos que as populações, principalmente as que vivem nas comunidades carentes, vivam dias de terror. Nosso objetivo é simples, é garantir a ordem e a paz nesse Rio de Janeiro. Agora, o senhor falou dessa situação do servidor público e, infelizmente, não é só a questão da polícia, né? A gente tem professores, médicos, muita gente nessa mesma situação, nesse momento de crise em que vários estados estão enfrentando uma dificuldade econômica, estrutural muito grande. A gente tem um exemplo muito bacana que veio do Rio Grande do Sul. Na verdade, a gente recebeu aqui uma mensagem da Central de Atendimento aos Telespectadores de uma mãe. É a Daniela. A Daniela escreveu falando do filho Atos. Vocês são de que cidade? Novo Hamburgo, né? De Novo Hamburgo. Lá também os professores estão enfrentando problemas de atraso de salário. Parcelamento, na verdade, do salário, né? É uma situação que já existe em torno de 10 meses. Uhum. E realmente nós temos casos de professores que estão passando muita dificuldade em torno disso. Que o salário não chega, dependem daquilo, né? E são, às vezes, uma família composta de 2 pessoas que são servidores públicos e estão na mesma situação. Eu vou só dar uma pausa nessa nossa conversa para chamar os outros convidados que já estão aqui para a gente poder conversar. Vou chamar para ficar aqui com a gente Michel Melamed, o ator, a atriz Isabela Santoni, a escritora Isabela Freitas e o Nando Reis, que vai cantar para a gente. Convido vocês a se sentarem só para ouvir a história da Daniela e do Atos, que eu acho super interessante, que mostra um pouco o que o Major estava falando, da importância da participação da sociedade para a melhoria de uma condição geral. Então, a Daniela e o Atos, ela contou para a gente o seguinte: acho que vocês aí no encontro deveriam mostrar a atuação de alunos dessa escola. Eles estão arrecadando cestas básicas e dinheiro para ajudar os professores que estão com seus salários atrasados. Exato. A comunidade que aconteceu, nós nos unimos, a comunidade escolar e a comunidade da cidade, inclusive, para conseguir medidas mais efetivas, não somente com greve, protesto, mas demonstrar um ato de solidariedade que nós estamos do lado dos professores. Eu acho que isso serve de exemplo para todo o país, porque como nós nos unimos por uma causa maior, nós vamos conseguir mudar essa situação. A educação no nosso país precisa mudar, e urgente. A gente estava... Atos, vocês estavam ficando sem aula, os professores não tinham condição de ir para dar aula, não é? Sim, exato.
Eles se encontram em condições de não poder pagar o combustível do automóvel, não poder pagar o transporte coletivo para chegar até o local de trabalho. Isso acaba prejudicando os alunos que precisam do diploma para conseguir a faculdade do Enem. Agora, Atos, me diga uma coisa, o que vocês fizeram para conseguir arrecadar esse dinheiro? Você ia de porta em porta, vocês fizeram algum evento na escola, como é que foi? No colégio, a equipe diretiva convocou a comunidade escolar, os alunos, pais, para participarem de uma reunião, de um sarau. E nesse sarau foi estabelecido, né, através de opiniões, apontando medidas para não entrar em greve, não parar de estudar, os professores não pararem de dar aula. E uma solução apontada foi fazer um pedágio. Em ruas que são movimentadas, ao chegar o semáforo vermelho, os alunos explicavam a situação dos professores e pediam uma contribuição simbólica. Mas, ó, se fosse uma situação como essa, um pedágio na rua para ajudar, é um tipo de manifestação que o policial permitiria, né? Hoje contamos com a ajuda de todos. Hoje é fundamental a participação popular e tal iniciativa, principalmente de um público tão jovem, realmente é um sinal de um futuro melhor para esse país. E aí vocês agora estão com aula? Sim, eles estão com aula e os professores se sentiram valorizados e estão mais motivados com isso, devido a essa participação comunitária e principalmente a ação dos alunos na escola. Eu acho que esse reconhecimento é realmente muito importante para o professor. O governo do Rio Grande do Sul, a gente entrou em contato e informou que o parcelamento dos salários é resultado de uma grave crise financeira que está em vários estados, o Rio de Janeiro não é diferente também, e que não há dinheiro suficiente para pagar em dia todos os salários, mas está tomando medidas para cortar gastos e chegar a um equilíbrio. Em novembro, os professores receberam a última parcela referente ao salário do mês de outubro. No caso dos policiais, muito obrigada por ter sugerido o assunto para a gente. Obrigada. Aqui também o salário dos policiais acaba atrasando, né? Acaba vindo mais para frente do que normalmente viria, né? De fato, assim, ainda temos essa questão, mas a nossa maior preocupação são os projetos que estão sendo votados hoje na LERJ. De qualquer forma, é uma discussão válida, é uma discussão necessária. Grupos de agentes de segurança têm se manifestado, juntamente com demais servidores, mas é importante ressaltarmos que manifestar é sim hoje uma necessidade, contudo, que seja algo de forma ordeira, que não implique em cenas de violência lamentáveis, porque não é o ódio que vai fazer a mudança nessa sociedade, mas sim a discussão, a troca de ideias e a manifestação de vontade na defesa de direitos. Major, gostaria muito de agradecer pela sua presença, dizer que a gente acabou involuntariamente dando muito trabalho ao senhor na sua primeira semana à frente da função como porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que a gente possa futuramente voltar a mostrar os exemplos que eu mostrei aqui antes, de coisas positivas, de momentos bacanas que são desenvolvidos pela polícia, e saiba que nós aqui do Encontro estaremos sempre com o espaço aberto para todo trabalho de bem e legal que for feito, seja da polícia, seja de qualquer área da comunidade. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente e por ter aceitado e entendido a importância desse convite. Muito obrigada.